vocês já chamaram a atenção, o Brasil foi o último país a abolir nas Américas esse tipo de escravidão, porque nós sabemos que existiram outras formas de escravidão, mas estou me referindo à escravidão mercantil, e recebeu, de fato, quase a metade dos africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente de maneira compulsória. Além do mais, tivemos escravizados e escravizadas no território inteiro, diferente de outros países que às vezes tinham uma parte do território e não em outra parte. A justificativa, na época, era uma justificativa quase que cristã, né? A ideia de que, enfim, a primeira ideia era a noção de que não se escravizavam as pessoas na sua própria terra, portanto, não se escravizavam indígenas, o que foi uma mentira, porque nas pesquisas que muitos historiadores vêm realizando, e antropólogos também, fica evidente como, sim, os indígenas foram escravizados. Essa foi uma primeira resposta, né, dizendo, olha, não se escraviza na própria terra. Também foi uma primeira resposta da igreja que protegeu os indígenas com uma série de bulas que proibiam, inclusive, a escravização de indígenas, mas jamais protegeu africanos e africanas. Já na época, a compreensão é que, enfim, a escravidão seria uma forma de civilização, uma forma de benfeitoria para os escravizados e escravizadas. Esse tipo de explicação, que era uma explicação também de cunho religioso, né, que carregava uma espécie de missão, né, ou seja, vamos missionar, vamos levar esses bárbaros, né, à civilização, foi alterada muito no século XIX, num contexto de várias abolições, né, quando a ciência da época passou a justificar a escravidão a partir da biologia, né? Então, a questão não era apenas histórica, mas o suposto de teorias como o darwinismo racial, o racismo científico, todas formuladas por europeus, claro, colonizadores, de meados para o final do século XIX, passavam a dizer que existiria entre as raças, né? O conceito de raça é um conceito que vai ser muito aprimorado nesse contexto, e o suposto é que existiriam entre as raças diferenças ontológicas, ou seja, diferenças intransponíveis, né? E mais ainda, né, isso ainda adaptado ao pensamento evolucionista da época, que supunha que existiriam humanidades superiores e humanidades inferiores, determinava o quê? Estou sempre me referindo a essas teorias de meados do século XIX, determinavam que a população branca, especialmente masculina, estaria no topo da pirâmide social e na base estariam os povos da América e justamente os povos africanos. Portanto, o que a gente percebe é como, no contexto das abolições, é criada uma outra concepção ainda mais poderosa, porque com a biologia não se discute, em que se determinava uma diferença muito grande entre brancos e negros. Tanto que, na época da abolição da escravidão no Brasil, quem diz isso é o sociólogo Antônio Sérgio Guimarães, circulou uma espécie de provérbio que dizia: a liberdade pode ser negra, mas a igualdade é branca. Né? Lima Barreto também dizia: a ciência para os negros é um preconceito, para os brancos é um conceito. Portanto, a linguagem foi aprimorada perversamente e justamente no contexto em que começava a se acenar com a liberdade para todos. Né? Eu tenho trabalhado muito com esse conceito de afroatlântico, né? Ou seja, na verdade, isso é uma derivação da discussão do Paul Gilroy, né? Mas o Paul Gilroy tratou mais do Atlântico britânico, né? E penso que essa definição afroatlântica, histórias afroatlânticas, né? Como nós chamamos numa exposição que nós abrimos no MASP, né? Eu com Adriano Predrosa, Tomás Toledo, Hélio Menezes e Ayrton Heráclito. Esse conceito é muito importante porque ele parte de que suposto? Do suposto que nos tumbeiros, por exemplo, nos navios negreiros, circularam muitas coisas, circularam pessoas, mas circularam filosofias, circularam culturas materiais e imateriais, circularam filosofias, cosmologias, técnicas, e circularam também muitas informações. Na exposição que nós fizemos no MASP, nós mostramos como existiam temas que se repetiam
né? Em espaços muito diferentes e em tempos diferentes, comprovando que, com certeza, as imagens e as convenções visuais circularam nesse eixo afroatlântico que inclui as Américas e o Caribe e as Áfricas, né? As várias Áfricas que vieram ao Brasil. Estou me referindo desde a África setentrional, desde a África ocidental, depois Moçambique, já no século XIX, né, durante aquilo que foi convencionado chamar de uma segunda escravidão, as várias Áfricas da costa, né? Enfim, África Central, enfim, então essas várias Áfricas circularam. Ora, qual a importância dessas várias Áfricas? Primeiro, informações chegavam muito rápido, né? Flávio Gomes mostra, por exemplo, que mal havia ocorrido a revolução no Haiti, né? Uma revolução que irrompe, na minha opinião, a modernidade, porque provou que escravizados não eram escravizados para sempre, né? Que podiam gerir o seu próprio Estado. Mal irrompe essa revolução no Haiti, Flávio Gomes já encontra um escravizado em Salvador, salvo engano, que tinha aqui o nome tatuado do Dessalines. Portanto, isso é uma prova de como esses conhecimentos circularam. Também existem agora uma série de pesquisas sobre os línguas. Os línguas eram tradutores de várias línguas africanas que viajavam nos tumbeiros, nos navios negreiros, e iam, eles estavam lá oficialmente para fazer a comunicação entre as pessoas do navio negreiro. No entanto, nós já sabemos que eles também eram o leve trás das revoluções. Isso como os marinheiros, como as populações que viviam nos portos. Então, esse universo afroatlântico foi um universo muito importante para todos os tipos de resistência que a gente possa pensar. Nas resistências eminentemente políticas, mas eu também, como eu mexo muito com arte, nas resistências culturais também. Eu me refiro aqui nas várias religiões que circularam, nas várias linguagens plásticas que circularam. Então, enfim, essas também, nas várias linguagens musicais, né? Essas também são linguagens muito importantes de resistência e que são alimentadas nessa circulação bem extensa de ideias, de conhecimentos, né? A gente sabe muito bem que os arquivos da escravidão são arquivos coloniais, arquivos perversos. Então, são também arquivos masculinos, né? Nós sabemos que a história, nós chamamos de história universal, o que é, na verdade, uma história colonial, europeia, branca e eminentemente masculina. Tanto que os grandes heróis, né? Os grandes heróis que aparecem como se fossem uma história universal, mas não são, são sempre heróis brancos, coloniais e homens, né? Quase não há mulheres. A historiografia da escravidão também, durante muito tempo, tratou da escravidão a partir da perspectiva masculina, ou seja, os homens é que eram os quilombolas, os homens é que faziam as insurreições, os homens é que faziam as greves, e o cotidiano, mesmo que fosse um cotidiano muito pesado, né, um cotidiano largo da escravidão em termos de tempo, né, porque não havia muito tempo para o descanso, é claro, era um cotidiano marcado pela figura dos homens. É certo que vieram muito mais homens do que mulheres da África, né? A proporção que se aceita atualmente é da ordem de 70% de pessoas do sexo masculino para 30% de mulheres. Eu não estou discutindo isso. Mas é fato também que esses 30% de mulheres foi um contingente populacional muito grande. E mais ainda, esses 30% de mulheres foram colocadas no Brasil, num país, né, num império, isso a partir do século XIX, em que esse desequilíbrio entre gênero e sexo era muito grande. Ou seja, também na população branca, masculina, havia um predomínio dos homens em relação às mulheres, como uma forma, inclusive, de colonização portuguesa. Isso fez com que as mulheres escravizadas, as mulheres africanas, entrassem num Brasil de muita discriminação e de muita violência e de muita perversão. Nós sabemos como as mulheres escravizadas eram chamadas à força para enfim, dormir na alcova do senhor escravista. Eram estupradas, não tinham seus filhos reconhecidos, mas não foram só vítimas, o que é muito interessante.
há toda uma historiografia produzida por mulheres, né? Eu cito aqui Maria Helena Machado, mas muitas mulheres negras, Giovana Xavier e tantas outras, que vêm chamando atenção para a importância do papel das mulheres durante a escravidão. Agora, há pesquisas que mostram lideranças femininas no maior dos quilombos, não só do Brasil, mas das Américas, que foi o quilombo de Palmares, né? Várias lideranças femininas são reconhecidas, assim como em rebeliões em Campinas, em rebeliões como Barretos, vão cada vez mais aparecendo mulheres em várias posições de liderança, tanto na liderança na liderança da rebelião, como nas lideranças religiosas, como nas lideranças na produção do artesanato, enfim. E também nós vemos esse mesmo fenômeno nas cidades. São inúmeros os casos, por exemplo, de pretas minas que compram a sua liberdade. As pretas minas eram muito poderosas nas cidades do Rio de Janeiro e também de Salvador. Elas compram a sua liberdade, compram então a do marido e passam a comprar a liberdade dos seus filhos também. Vou contar, o Espetáculo das Raças foi o livro que eu escrevi ainda como meu doutorado, né? Na época, eu brinco que nós estávamos a um passo da democracia racial, ou seja, nos anos 30, e estávamos a um passo do apartheid social. Quer dizer, foi ficando muito claro como a teoria largamente formulada nos anos 30 por Gilberto Freire, e outros, né? Não só ele, Arthur Ramos, mas também muito difundida pelo presidente Getúlio Vargas, era uma espécie de ideologia boa para representar o país afora, mas que não tinha nada a ver com a realidade do país. Como eu já disse na primeira resposta, e agora tenho oportunidade de complementar, as teorias do darwinismo racial e as teorias do darwinismo científico, que eram teorias que supunham, como eu disse, diferenças ontológicas entre as raças, mas também supunham que as raças negras eram mais predispostas ao crime, à loucura, à degeneração, né? Foram teorias que entraram no Brasil de finais do 19 com muita força. E por que isso acontece, na minha opinião? Acontece porque era um momento de desmanche do sistema escravocrata e as elites estavam muito preocupadas em como é que elas manteriam esse controle por essa população que, teoricamente, ia chegar à liberdade e à igualdade. Ou seja, uma população que, durante tanto tempo, não era tratada como pior que segunda classe, né? Ou seja, não tinha direito algum, chegaria, sobretudo com uma república, a uma agenda de direitos. Bom, essas teorias são muito fortes e continuam fortes no período do pós-abolição. Basta ver que logo no começo do século XX, o Brasil é convidado para um Congresso Universal das Raças, que aconteceu em Londres, e o cientista que foi especialmente convidado se chamava João Batista Lacerda, que era, inclusive, diretor do Museu Nacional naquela época. João Batista Lacerda leva, então, uma tese oficial, porque ele era um representante oficial, que se chama Sur les métis, que se chama, traduzindo, sobre os mestiços. Qual era a tese do João Batista Lacerda? Para a gente ver como a gente não deve ficar parado no final do século XIX. O suposto de João Batista Lacerda é que em três gerações, os brasileiros seriam brancos, quiçá, dizia ele, gregos, né? E para melhor acomodar sua tese, ele utilizava uma ilustração de um pintor acadêmico espanhol chamado Brocos, que dava aula na, então, Escola Imperial de Belas Artes, que se transformaria na Escola de Belas Artes, e essa tela se chama Redenção de Cã, e quem for ver essa tela terá uma espécie de espelhamento da teoria de João Batista Lacerda. Nessa tela, mais à esquerda está uma mulher negra, muito negra, que olha para os céus, tem um lenço na cabeça, o corpo totalmente vestido, a gente só consegue ver as mãos e o rosto. E essa mulher é muito negra e ela representa o quê? A avó dessa família que vai ser apresentada. Essa avó está descalça e pisa num chão de terra batido. No lado oposto está um homem branco,
possivelmente um português com seu chinelão, que se localiza na entrada da porta do que seria a casa dessa família, uma casa simples, de pau a pique. Esse homem olha para o centro da tela, já vou falar o que é o centro da tela, com orgulho, como se fosse uma espécie do macho inseminador, né? Mais ao centro, e portanto ganhando todas as atenções, estaria quem? Justamente a filha dessa senhora muito negra que eu descrevi, porém ela já tem os traços bem mais clareados, o cabelo mais clareado também, ela também se encontra totalmente vestida, ela já tem o nariz mais afinado, a boca menor, tudo coerente com a teoria de João Batista Lacerda, a despeito da tela ter sido feita antes de João Batista Lacerda ir a esse congresso em Londres. E o que acontece com essa mulher? Essa mulher tem uma das mãos apontando para o futuro e no colo dela ela carrega o quê? Carrega um bebê. Esse bebê é branco, com os cabelos lisos, e quem viu a tela sabe que ele tem olhos azuis. Vejam que a mensagem é essa, ou seja, que no espaço de 3 gerações, o Brasil não tinha nada a temer, né? Ele seria branco. Então, isso é que fizeram as teorias raciais. Primeiro, estabeleceram uma diferença biológica entre as raças. Nós sabemos que existem raças sociais, isso sim, porque a sociedade produz o racismo, mas não existem diferentes raças humanas, é uma raça só. O que fazia justamente, o que faziam as teorias raciais? Elas eram poligenistas, né? Ou seja, chamavam a atenção para a existência de vários núcleos formadores e vendiam essa ideia que existiria uma diferença biológica entre as raças. Mas ainda vendiam a ideia de que do processo de cruzamento entre as raças, se isso fosse feito de forma eugênica, o Brasil seria branco. Há também um autor muito forte nesse momento, já no momento do pós-abolição, chamado Renato Kell, um médico da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que foi à África do Sul importar as teorias da eugenia. Então, o que a gente pode entender é que, diferente dessa ladainha da democracia racial, no começo do século XX, o Brasil estava mesmo a um passo do apartheid social. Teóricos como Gilberto Freire, Arthur Ramos, começam a propalar essa ideia de que o Brasil daria um exemplo para o mundo, que o Brasil seria um exemplo de mistura racial pacífica. Também começaram a divulgar essas teorias da miscigenação, ou seja, que o Brasil seria um país divinamente miscigenado. A questão é que essas teorias falavam de mistura, mas não chamavam atenção para a ideia de que mistura só existe se existe também separação. Então, o que é importante pensar nessas teorias, no sentido de desmontá-las, era mostrar como elas contavam só uma parte da história, a parte da mistura. A parte da separação, ninguém falava. Também nessas teorias fizeram um grande mal, porque tentaram retardar, não conseguiram retardar, porque há várias pesquisas, como do Mário Medeiros, do Petrônio Domingues, do Flávio Gomes, que vem mostrando que sempre existiram os ativismos negros, os jornais negros, as sociedades negras, mas mesmo assim, esse tipo de teoria criou uma espécie de apara para a sociedade brasileira, uma espécie de cegueira cultural, uma espécie de invisibilidade, como se os brasileiros só conseguissem ver os momentos em que há essa mistura, não conseguissem ver a separação. Isso é um grande problema. Há um antropólogo que eu gosto muito, que se chama Franz Boas, que chama atenção como o olho que vê é órgão da tradição, ou seja, nós não olhamos com os olhos livres. A gente pode dizer que todo mundo enxerga, porque enxergar é uma capacidade biológica, mas nem todos veem. O que fez a teoria da democracia racial? Ela não permitiu que os brasileiros vissem, né, vissem com olhos nus a tremenda discriminação existente no país. Não permitiu que boa parte dos brasileiros, sobretudo os brancos, né, observassem o grau de discriminação existente no Brasil. O Brasil tem, se a gente pegar os dados oficiais sobre a educação, sobre a saúde, sobre o emprego, sobre os dados de nascimento e os dados de morte, o Brasil é um país
de um racismo estrutural. É um país que discrimina muito. Se nós também formos olhar os dados sobre pessoas em posições de direção no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, nas universidades que nós aqui frequentamos, enfim, inclusive em áreas nobres de lazer, né? Me refiro aos teatros nas regiões mais de elite das nossas diferentes cidades, os brasileiros vão ver que existe um racismo estrutural e um racismo institucional. Além do mais, eu sei que genocídio não é um termo que se aplica fora de contextos de guerra, mas o Brasil tem números de guerra civil no que se refere ao genocídio da população negra, masculina e jovem nas periferias de todas as nossas cidades. Então, o que fez um mito da democracia racial? Ele criou uma grande cegueira. Eu, como sou historiadora e antropóloga, eu trabalho com mito numa perspectiva bastante específica. Eu não acho que mito é só mentira, né? Como a gente costuma usar enquanto jargão popular. Eu penso que o mito, como diz um etnólogo chamado Claude Lévi-Strauss, o mito o que ele mais faz é falar. Ele fala o tempo todo. E ele continua falando por quê? Porque o fermento do mito, o motor do mito, o que será? É justamente a contradição. Na minha opinião, a grande contradição da sociedade brasileira é a questão racial. Eu penso que nós não teremos uma democracia enquanto continuarmos tão racistas. Né? Democracia não combina, não funciona com racismo. E eu acho, sim, que o racismo tem nas populações negras os seus grandes protagonistas. Né? Como eu disse antes, e vários historiadores comprovaram melhor do que eu, sempre que existiu escravidão, existiu reação, existiu resistência. Resistências coletivas e resistências individuais, todas por parte da população negra escravizada, liberta também. Estou me referindo aos quilombos que estavam distribuídos por todo o território nacional, às insurreições coletivas, as fugas coletivas, as fugas individuais, mas também os suicídios e as demonstrações máximas das mulheres, que eram os abortos, né? Ou seja, inúmeros casos de mulheres que preferiam abortar a ter filhos sob o regime escravocrata. Então, as populações negras também tiveram um grande protagonismo na abolição da escravidão. Diferente do que se diz, a Lei Áurea foi só a canetada, não é? Ou seja, a sociedade civil e, sobretudo, populações negras escravizadas, libertas, livres, agiram muito no sentido de pressionar por essa lei. A lei que saiu muito curta, saiu muito conservadora, né? A partir dessa data não há mais escravizados, e não era uma lei que previa projetos de inclusão, né? Assim como a República também não dispôs desses mesmos projetos. Mas foram as populações negras que, durante todo o período do pós-abolição, agitaram, né, as sociabilidades negras, né? Sejam as sociabilidades políticas, né, na construção de jornais, sociedades, grupos, como também as sociabilidades culturais, né? Eu me refiro ao Ileaê, me refiro ao samba nos morros cariocas. O fato é que o protagonismo é das populações negras, mas eu, como branca que sou, e meu cabelo, a minha cor não enganam, eu penso que o racismo, como nós conversamos aqui, foi criado pelos brancos. Foram teorias criadas pelas populações coloniais, europeias e brancas. Portanto, me parece que a agenda da luta contra o racismo não é uma agenda só dos negros, não. Apesar de eles terem protagonismo, repito, mas é uma agenda brasileira. E cabe, na minha opinião, à população branca atuar como aliados. Né? Como disse Angela Davis, e aqui no Brasil também, Jamila Ribeiro, no momento em que nós vivemos no Brasil, e passados tantos anos da abolição formal da escravidão, não basta mais nós dizermos que não somos racistas. Posição, inclusive, muito coerente no Brasil, onde cada um diz que conhece quem seja racista, mas não é.